Então, pensando em cidadania planetária, eu vou entregar o quê, hein? E para você que não me conhece, eu sou Cláudia Rato, professora, psicóloga, roqueira, taróloga e criadora da meditação laica educacional. Hoje o nosso papo é sobre educação planetária. É um papo muito apropriado para esse ano. Esse ano está sendo convidado, para não dizer empurrado, para inaugurar a mente aquariana. E aí, esse canal trabalha para a construção de uma cidadania planetária, através da expansão da consciência de que somos seres humanos habitantes deste planeta, responsáveis por ele, portanto, terráqueos, e isso é uma questão, basicamente, da educação. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre cidadania planetária, desde o cosmos, desde a navegação do planeta nesse sistema, desde a orientação do nosso satélite até a nossa vida pessoal e coletiva, ancorando nossa preleção de hoje na sala de aula. Se você gosta desse papo, curte o que vai ser dito aqui, não deixa de compartilhar este canal, este vídeo, porque a gente está precisando de muita gente para fazer essa transição, finalmente, para uma cidadania planetária, fraterna, harmoniosa, tá? Então, não esquece de compartilhar e se inscrever no canal. Agora vamos lá, sem enrolação, porque eu quero falar disso de uma forma bem clara, objetiva. Vamos lá. Primeiro que a gente tem que parar de achar, né, que a sala de aula não é lugar para falar de lua, né, de sistema solar, de energia, né, de saúde mental e relacionamentos fraternos e relações equilibradas. Por quê? É na escola que a gente inaugura as nossas relações sociais, o nosso convívio social, né? E o nosso convívio social, ele é garantido de forma fraterna somente se nós nos conhecermos o suficiente para sermos autorresponsáveis sobre nossas emoções, nossos desejos, quereres e pararmos de apontar o dedo para o outro toda vez que alguma coisa não acontece como nós gostaríamos que acontecesse. Não é verdade? E a gente precisa, para não apontar o dedo para o outro, entender que não há uma verdade única. Não há uma verdade única. A verdade é completamente frágil, variável, insubstancial. Eu diria pessoal e intransferível. Eu diria que existe uma verdade para cada ser humano sobre este querido e amado planetinha Terra. E o mais bacana de tudo é que quem disse isso foi um filósofo da educação incrível, que é o nosso suporte para que nós façamos essa transição planetária, que tem conteúdos, assim, que a gente tem conceito, tem uma quantidade de conceitos que vem sustentando que este é o momento da transição planetária, que esses conceitos eles passam pela linha de pensamento esotérica, passa pela linha de pensamento astrológica, passa pela linha de pensamento econômica, passa pela linha de pensamento política, passa pela linha de pensamento pessoal, passa pela linha de pensamento da família. E aí a gente tem a chance de parar para pensar um pouquinho naquilo que Edgar Morin dizia para a gente, que nós compartilhamos o conhecimento na escola, em disciplinas, de uma forma tão ruim, de uma forma
E há tanto tempo que fazemos isso que nós não conseguimos mais reunir todo o conhecimento que está dividido em disciplinas para nos ajudar a entender a existência humana. Nós acabamos desumanizando a escola aonde se lida com esse conhecimento compartimentado. Prova disso eu ouvi agora num canal que eu estava passando, Educar na Era Planetária, os 7 erros da educação, as sete lacunas na educação, de Edgar Morin. E no vídeo a menina que falava, eu vou botar o vídeo aqui embaixo, o link do vídeo aqui embaixo, que vale a pena assistir. E aí ela falando justamente dessa questão da impertinência de se dividir, de se compartimentalizar o conhecimento em disciplinas, que faz com que a gente tenha perdido a visão do todo, ela traz para nós a avaliação. Ela fala que a maior prova disso é a avaliação. A gente compartimentalizou tanto conhecimento que as nossas avaliações acabam não avaliando nada. O que as nossas avaliações avaliam? Se você tem a resposta certa para aquela pergunta e para aquela disciplina, aonde a sua resposta já está pré-programada para ser certa. E isso faz com que nós vivamos todos os nossos anos escolares sendo treinados a dar a resposta certa, né? Então existe uma verdade e essa verdade ela tem que ser decorada, entendida, defendida, argumentada por mim, porque se eu der a resposta certa, entender essa resposta, defender, argumentar, eu vou ser querida, eu vou passar de ano, eu vou ter uma chance de passar no vestibular, de fazer uma faculdade, de ter um bom trabalho, de ganhar bem e, quiçá, salvar a minha família, ser o expoente da família que vai trazer um pouco mais de dignidade, angariando uma situação financeira melhor para a minha família. Percebe o que acontece com as nossas mentes por conta dessa compartimentalização do conhecimento na escola, fazendo com que a gente só tenha as respostas certas? E aí o nosso querido e amado Edgar Morin, neste livro, Educar na Era Planetária, que é um espetáculo, ele traz para a gente esta avaliação. Ele fala da verdade assim, olha que lindo. A descoberta de que a verdade não é inalterável, mas frágil, constitui uma das maiores, das mais belas, das mais emocionantes do espírito humano. Num dado momento é possível pôr em dúvida todas as verdades estabelecidas. Mas o ceticismo ilimitado comporta igualmente sua autodestruição, dado que a proposição não existe a verdade é de fato uma meta-verdade sobre a ausência da verdade. É uma meta-verdade que assume a mesma forma dogmática e absoluta que ela condena em nome do ceticismo. Edgar Morin não é fácil de ser lido, sabe? Mas ele não é fácil de ser lido porque ele deu nó em pingo d'água, entende? Ele explicar para a gente, é importante garantir o lugar do erro e da ilusão dentro da escola, na educação, é dar nó em pingo d'água. O que ele quis dizer aqui com relação à verdade é que a verdade é frágil, a verdade ela nunca pode ser considerada inalterável. Mas, por outro lado, ele também não quer dar vazão para aquelas
interpretações que surgem sempre que alguém quer defender alguma coisa e quer usar, né, uma referência bibliográfica, um autor de peso. Jesus passou muito por isso, né? Aí você pega, não, mas ele falou que a verdade era inalterável. Ele falou que o erro deve ser considerado. Aí começa a defender todo o outro lado da história, baseado em Edgar Morin. Então, nesse mesmo parágrafo, ele diz assim, olha, a verdade, ela não é inalterável, ela é frágil e ela constitui uma das mais belas e emocionantes aventuras do espírito humano. Mas não vamos dizer também que não existe verdade, porque aí a gente cai no lado contrário e aí pronto. Aí não existe verdade, ninguém tem razão, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou livre. E nós falamos muito sobre a liberdade individual e o choque entre até onde vai o meu direito e até onde vai o direito de um coletivo que depende da saúde de todos, que depende da ação coletiva de todos, né? Então, ele já deixou bem claro aqui, olha, não existe essa verdade sobre a qual você pode afirmar que essa resposta vai ser certa para todo o sempre, né? E o pai do conhecimento, ou a mãe do conhecimento, que é o método científico, que é a ciência acadêmica, é a primeira a dizer que as verdades existem, as afirmações existem para serem reestudadas, criticadas e alteradas ao longo do desenvolvimento do conhecimento, certo? Então, a gente tem que começar a desenvolver a visão do todo, porque o todo é que vai trazer para nós a verdade circunstancial, porque essa sim existe. Diante das circunstâncias, considerado todas as variáveis envolvidas, ali tem um sentido que é melhor para o todo, acima das partes. Essa coisa de ser melhor que o todo, acima das partes, é tão importante que nós que vivemos ou que nos dedicamos à evolução humana, ao autoconhecimento, vivemos falando que o problema da grande evolução humana, o problema do desenvolvimento e da expansão da consciência, que muitos chamam também de expansão da espiritualidade, da evolução espiritual, é o ego. O ego é um problema porque o ego é egoísta, porque o ego só pensa nele, porque o ego quer saber dele e o resto que se dane, e então temos que destruir o ego. E o ego não pode ser destruído, porque sem o ego a gente vai parar no pinel. Quem sou eu se não sou isso que eu entendo pelo meu ego, pela minha personalidade, não é mesmo? Então a gente precisa do ego para funcionar. Mas o grande desafio deste ego é quando ele se vê diante do coletivo. É quando ele tem que ceder do seu desejo pessoal para o bem maior do coletivo. E é disso que Edgar Morin trata quando ele fala do método do pensamento complexo. O método é também um exercício de resistência espiritual organizada, que, como pretendia Adorno, envolve um exercício permanente contra a cegueira e a rigidez geradas pelas convenções e clichês cunhados pela organização social. O método é obra de um ser inteligente que ensaia estratégias para responder às incertezas. Vou repetir. O método é obra de um ser inteligente que ensaia estratégias para responder às incertezas. E isto que Edgar Morin colocou na página 29, o método como estratégia
deste livro aqui, Educar na Era Planetária, coincide com o que Perrenot define como competência. Um sujeito competente é aquele que consegue reunir todo o conhecimento adquirido para resolver uma situação naquele momento. E você usar do seu conhecimento adquirido para resolver uma situação naquele momento não tem nada a ver com gabaritar sua prova. Não tem nada a ver com saber as respostas certas. Tem a ver com a criatividade humana, com um pensamento complexo que consegue trazer de todas as variáveis aprendidas, daquilo que eu aprendi em física, daquilo que eu aprendi em química, daquilo que eu aprendi na aula de educação física, naquilo que eu aprendi em matemática, juntar tudo aquilo e entender que eu, para chutar uma bola e a bola fazer uma curva para ir até o gol, eu preciso bater o meu pé na bola num determinado ângulo que vai tangenciar a circunferência, e aí a força que eu mandar aqui para a bola vai mandar a bola para lá. E a gente chuta a bola e aprende a fazer a bola, fazer a curva para ir para o gol, sem ter a menor ideia do que é força física, tangente, cosseno, seno. Não é verdade? Então tem uma lacuna aí. Tem uma lacuna entre o que a escola ensina e o que a gente precisa de conhecimento para agir na sociedade. Essa lacuna é do tamanho dessa aqui, que, por exemplo, neste momento, este canal estou fazendo aqui uma preleção para a gente fazer uma meditação debaixo da luz da lua crescente do sol em peixes. E o que isso tem a ver com educação? Agora, quem vai tentar dar um nó em pingo d'água sou eu. Vamos lá. Veja bem, para que nós tenhamos relações harmoniosas, nós precisamos ser pessoas equilibradas. Nós aprendemos que uma pessoa equilibrada é uma pessoa que dá as respostas certas, é uma pessoa que atende os quesitos de sucesso da sociedade. E a gente tem visto que essa fórmula não deu certo. Como é que faz então para eu ser uma pessoa equilibrada? Uma das coisas que mais ajuda o ser humano a se equilibrar é o contato com a natureza. Fundamental para a nossa saúde entender que ninguém é dono da verdade. Entender que nem sempre é super legal ou é certo meninos vestirem azul e meninas vestirem rosa. É fundamental a gente entender que num momento pandêmico desses, onde uma pessoa doente pode transmitir essa doença, que para essa pessoa foi um resfriadinho, uma gripezinha, pode transmitir essa doença para as pessoas que estão à sua volta e essa doença ser capaz de matar uma dessas pessoas. Fundamental entender que aí a sua postura e a sua liberdade para se defender ou defender o outro da doença está ligada, conectada com esse coletivo que te cerca. Cada vez mais fundamental entender que este coletivo vai além do meu círculo social, do meu grupinho. Fundamental entender que, além desse grupinho, esse coletivo, ele é um coletivo global, planetário. E que se por um acaso esse planeta não puder continuar limpando e trocando o oxigênio do nosso ar pela fotossíntese das florestas, a gente pode acabar morrendo, asfixiado. Talvez não asfixiado como a gente imaginava que pudesse ser, né? Faltando ar, aí a gente pega, tem aí a NASA, descobre uma maneira de morar em Marte e vai lá fabricar oxigênio em Marte.
asfixiado por um vírus que é produzido por essa má saúde planetária, a má saúde do planeta, o planeta doente produz um vírus e mata a humanidade. Olha só, a gente teve que chegar a essa beira desse abismo. Será? Isso, na verdade, é uma pergunta. Será que a gente teve que chegar à beira desse abismo para poder começar a ter noção de que é preciso ligar os pontos? Não dá mais para a gente ficar olhando o planeta pela janela. Nós somos seres vivos deste planeta e é preciso que a gente tenha consciência disso. Agora, eu entendo, não vai dar para entender, gente. Eu sei, é complicado. É muito difícil você entender essa relação entre indivíduo e sociedade, entender a relação entre indivíduo, sociedade e planeta. Por isso que eu fiz um vídeo aqui, indivíduo e sociedade. Vale a pena assistir esse vídeo, porque esse vídeo, inclusive, tem um teste para a sua mente, para você verificar em que nível está a sua mente até ela alcançar essa consciência do todo. Porque o todo não é um fruto da razão. Você não vai entender esse todo e não vai compreender como que você, né? O todo não depende de você, né? Você depende do todo. Essa é que é a grande sacada, né? E você não vai conseguir perceber que você depende do todo com um egão desse tamanho, com uma mente que não sai da polaridade. Então precisa fazer um exercício. Você precisa fazer um exercício para ver se você consegue compreender a sua dependência do todo. E aí passar a balizar as suas atitudes a partir desse todo. Ah, né? Vamos botar um rockzinho aqui, porque é rock and roll. Dá um relax, que eu vou fechar essa preleção já já. Sacode um pouco a cabeça, para dar uma misturada, né? Isso tudo precisa entrar aí. E eu vou fechar a preleção, fechando tudo isso que eu falei aqui agora para você. Descubra a sua verdade, e a sua verdade vos libertará. E a sua libertação libertará toda a humanidade. Gratidão. Em Lakesh, eu sou um outro você.